Tudo nice com você? Aqui é a Nice. Nós aqui vamos trocar uma ideia, é literalmente um papo de líder. O meu convidado é o Carlos Alberto, ele é líder de equipe dentro do call center e nós vamos aqui conversar um pouquinho como é que nós conseguimos crescer na carreira. E o objetivo é simplesmente possibilitar que você, que não conhece o call center ou que aspira um cargo de líder dentro deste setor, você possa saber quais são os degraus que você deve subir para você trilhar o mesmo caminho que nós conquistamos. Eu, por exemplo, comecei no call center há aproximadamente 20 anos, atendendo na linha de frente, falando com aqueles clientes, tanto ligando quanto recebendo os contatos. E ao longo dessa minha trajetória, eu saí de agente de atendimento para gerente de operações. Então, eu passei por diversas áreas entre treinamento, qualidade, e fui, de fato, galgando os patamares aí dentro desse setor. E eu quero poder transbordar e compartilhar com você como conquistar o seu espaço dentro do setor de atendimento ao cliente. E hoje, o nosso papo de líder aqui vai ser um papo de líder muito voltado a como conquistar uma posição de líder de equipe dentro do call center. Ou crescer realmente dentro da carreira, né? Como é que você consegue galgar os seus patamares profissionais para você realmente se tornar um líder de equipe? Já passei por algumas empresas, alguns modelos de negócios que me possibilitaram realmente ensinar outras pessoas. Quais foram os degraus que nós percorremos? Como é que foi esse processo para a gente? Vou adicioná-lo aqui à transmissão. É um prazer participar aqui desse Papo de Líder. Ter essas referências, assim como de alguma forma nós tivemos lá atrás, faz muita diferença e ajuda bastante. Então é um prazer, é uma honra mesmo participar desse processo. Eu que agradeço por você ter aceito esse convite. Então, para a gente começar, Carlos, eu quero que você, por favor, se apresente, conta um pouquinho como é que você começou nesse mundo, né, do call center, do atendimento ao cliente. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, para quem não te conhece, ter a oportunidade. Nice. Eu tenho 29 anos, atuo no atendimento ao cliente desde os meus 17. Então, foi praticamente o primeiro emprego. Só não digo que foi o primeiro emprego porque eu trabalhei como aprendiz antes, a partir dos 14, 15 anos. Mas com o atendimento ao cliente nesse nível, para vender produtos, no telefone, foi a grande estreia mesmo no call center, assim como acontece com muita gente, né? A maioria das pessoas, dentro da nossa central de atendimento, a gente tem futuros advogados, publicitários, jornalistas, como foi a minha formação posterior, né? Porque é isso mesmo, o que o call center ele oferece. Quando eu tinha 17 anos e eu entrei e eu pude observar o que oferecia, eram alguns elementos assim que são fundamentais para qualquer área. Como, por exemplo, você tem uma meta para entregar no determinado período, do trabalho em equipe, saber lidar com as diferenças, você sai muito da sua bolha, né, social ali, da sua família, e começa a lidar com o mundo efetivamente dentro de uma central de atendimento, tamanha diversidade em todos os aspectos que existe ali, né? Então, quando eu comecei lá atrás, foi com venda de editoriais, vendendo assinatura pelo telefone, e a partir dessa experiência, eu e ali na vivência da operação no dia a dia, conseguindo crescer os meus resultados, esse trabalho que hoje você faz junto com a Kit, de trazer estrutura efetivamente, uma metodologia que pode ser aplicada por diversas centrais de atendimento e modelos de negócio, é algo assim que vocês estão trazendo agora, numa estrutura mais fácil, porque existem ferramentas que possibilitam aplicar essa metodologia, PDCA, Sim. Mas a gente observa que esse lúdico que você traz no método, isso faz com que, se fosse lá atrás, muitas coisas mais legais teriam acontecido na minha carreira. Eu fui auditor, fazer a perícia ali para ver se está tudo em ordem, para que o processo de qualidade aconteça. Então foi ali o meu também primeiro envolvimento com a área da qualidade, né? Auditor das vendas. Ao lado da supervisão, comecei a ter algumas deixas que são muito naturais no nosso dia a dia, que é o supervisor estar numa reunião e alguém ficar responsável por cuidar dos demais, prestar assistência, suporte, ajudar as pessoas. Por quê? Não é qualquer um que geralmente é escolhido para essas atividades, são pessoas que saberiam melhor lidar com as dificuldades ali que poderiam aparecer na ausência do líder. E aí eu fui aproveitando aquelas deixas. Eu tinha ficado ali 4 meses na linha vendendo,
E já tive uma oportunidade, porque isso também é legal falar, que oportunidades elas acontecem de forma muito... no momento que elas têm que acontecer, então, se você não estiver pronto ou predisposto a aproveitar, às vezes você não está pronto, mas você pode estar predisposto, o momento pode te permitir esse aprendizado, enfim. E aí, com 6 meses, eu já estava lá ao lado do meu supervisor, em alguns momentos cuidando da equipe, praticando a liderança, que é o motivo que a gente está falando agora aqui nesse bate-papo, sobre uma liderança diferente, transformadora. Lá atrás, quando eu comecei a ver na operação o que faltava nos líderes, por exemplo, uma estrutura para dar um feedback, sempre as mesmas coisas, tudo muito repetitivo, sem ter entrega de resultados, aquela coisa maçante. Eu trabalhei sempre com vendas, e tudo que é relacionado à venda envolve uma produtividade esperada e por consequência, a comissão, a remuneração variável. Então, dentro do nosso setor, principalmente para as pessoas mais jovens, que estão pagando uma faculdade, que ajudam em casa, isso daí é um motivador muito grande para falar, pô, além de coisas que eu vou aprender, eu consigo ainda conquistar aí, vai fazer parte da bagagem. Mas quando você chega num local, numa operação, que tem a possibilidade de ganho, de incrementar a renda, e você vê as pessoas não entregando, né? Porque o líder ele já é diferenciado no pensamento, ele não é contagiado com aquilo que todo mundo geralmente se deixa levar, enfim. Ou pelo menos não deveria ser, né, Carlos? Não deveria ser. Essa mudança de mindset, quando ocupa-se esse cargo, essa posição, né, de líder de equipe, espera-se que, de fato, ele tenha uma mentalidade diferente, que ele seja ali efetivamente o influenciador da equipe. Positivamente, claro. Lógico que ele é um ser humano, nem todos os dias ele estará bem, mas ele precisa, em vários momentos, pensar que ele é a estrutura daquela equipe, né? Que se ele ali demonstrar que ele não está bem, isso vai, sem dúvida alguma, refletir na equipe, né? E aí, com esse pensamento diferenciado, fui tendo oportunidades, porque elas vão acontecendo também à medida que a gente vai tendo postura, que a gente vai demonstrando interesse em aprender. É um conjunto. Porque durante esses 11 anos, de trajetória no atendimento ao cliente, operador, como eu falei, auditor de qualidade, fiquei pouco tempo como monitor, aí uma grande parte da minha trajetória foi como supervisor, que aí é onde é a escola das escolas, né, porque lidar com as pessoas, não só como o supervisor que está ali responsável por uma entrega de resultado, mas você tem uma função social muito grande, porque você lida com pessoas totalmente diferentes e com histórias e que, querendo ou não, elas vão entrar no seu dia a dia. Quando o colaborador chega com aquele problema, ele conta para você, ele desabafa, aquela coisa humana do contato, de você ouvir, de você demonstrar interesse sobre o que o outro está falando, mesmo que você não vai trazer uma solução, aquilo alivia, e isso pode ser um fator, inclusive, que incide na produtividade de pessoas, principalmente pessoas que vivem na vida real mesmo, situações, porque todo mundo tem problema, e quando a gente começa a mudar essa forma aí de lidar com as pessoas, passa a ter resultados diferentes, e por isso que, como líder, eu não era só o supervisor que tinha que contar a produtividade da minha equipe e justificar a não entrega, mas, sobretudo, criar pessoas melhores até para a sociedade, porque aí já entra um outro fator na minha trajetória, foi quando eu quis estudar jornalismo, porque o jornalismo, ele tem até no seu juramento, né, usado a comunicação do conhecimento da informação para combater os preconceitos, as desigualdades, ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E isso eu comecei a unificar com o meu trabalho no dia a dia com pessoas, trazendo informações do mercado e que tinham a ver com o atendimento dos caras e compartilhar com eles. Às vezes ter um pouco mais de informação sobre coisas bem pessoais. Já tive casos de agressão, violência doméstica, de colaboradoras que no bate-papo ali, naquele acolhimento, eu pude ter a minha função social de orientar, de indicar os caminhos que aquela pessoa poderia ter, né, fazer naquele momento para ela sair daquela situação. Então, cara, não é só bater meta, também existe uma transformação de pessoas. E aí a aderência que elas passam a ter a sua gestão é o grande X da questão. Porque quando as pessoas genuinamente elas te admiram, querem fazer parte do seu quadro, querem trabalhar com você, se inspiram no que você traz todos os dias de contribuição para elas, parece que começa a ter uma coisa meio que automática, que elas também se sentem obrigadas a contribuir em algo para você também. Total. Reciprocidade, então, né?
essa reciprocidade que no método do 730 que você ensina para nós, ele fala sobre a retroalimentação. Então, esse contato, essa volta, esse vai e volta, é muito legal. Existe um caminho que foi testado e que existem cases nele. Então, quando a gente faz dessa forma, por mais que dê mais trabalho, o quanto é trabalhar até a exaustão? Porque tem muita gente que não bate a meta, que fica o dia inteiro correndo de um lado para o outro. Eu já estive nessa situação, fazendo 1001 coisas e no final sente que não fez nada, mas está exausto, principalmente mentalmente. Sem falar a frustração que causa, né? E que demonstra para as pessoas no seu semblante, e que aí entra naquela questão da saúde do clima, do local, da operação, enfim. Apliquei o método, né, do 730, utilizando aí dos pilares mesmo de SMEL, que é a superação, a melhoria contínua, né, o empreendedorismo, que é esse negócio que eu acabei de falar. Atitude de dono, né? Porque isso tem a ver com o empreendedorismo da sua vida, da sua vida e que você vai passar para o negócio. E aí fica uma coisa assim, um propósito muito alinhado. E o liderando, né? Liderando mais. A liderança, efetivamente, que aí é a aplicação dos 7 passos do método. Quando eu cheguei nesse momento, que as suas aulas aí, se o pessoal for bem estratégico, pensar que a gente tem que ser estratégico para conseguir ter grandes oportunidades, cara, quem acredita nisso é só assistir as aulas da NICE aí, porque tem muita coisa legal que ensina e que podem ser utilizadas, inclusive, nos processos seletivos aí para quem está internamente buscando uma oportunidade de crescimento, mas também para quem está desempregado aí, quem está disponível no mercado e que quer buscar uma recolocação. Acho que é legal vir com esse tipo de conceito de estrutura mesmo para lidar com pessoas e com os processos. E aí, Nice, quando eu conheci aquela sua frase maravilhosa, que eu gosto pra caramba, que faz muito sentido, seja gentil com as pessoas e rígido com os processos. E que eu já falei no meu novo trabalho, né, porque como você está gerenciando uma operação, além de fazer mentoria com a gente, com os líderes, eu estou coordenando uma operação, né? Aí, quando eu aprendi essa frase, quando eu apliquei o método ainda supervisor, há alguns anos atrás, há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Só para a gente pegar do início, já que você comentou em alguns momentos do método, conta um pouquinho assim, qual era o momento da sua carreira e em que momento você me conheceu? Quando você entrou na nossa operação, que era de vendas de editoriais, a gente tinha um cenário de 2 anos de não entrega. Eu estava lá há um tempo desse período, muito complicado, o cliente muito insatisfeito, as pessoas num cenário também de desmotivação. Era uma operação que era muito especial para a companhia por ter sido uma das primeiras e que não fazia realmente a entrega, e muita gente já tinha entrado ali, e muita gente já tinha colocado paixão, já tinha colocado tudo que podia, mas não tinha, talvez, aí entrar a transformação, uma estrutura, um conceito que pôde ali justificar essa alavanca e essa mudança de história, porque quando você entrou, eu era supervisor, não tinha ainda pensado em ser... Aliás, eu tinha sim essa vontade de ser coordenador, mas eu ainda não sabia o como. Isso daí acho que é muito importante. E quando foi iniciada a sua gestão, já logo nos primeiros dias, com os primeiros feedbacks, com as primeiras preleções, já foi notado entre todas as pessoas, já pôde ser notado entre todas as pessoas que era algo de diferente que estava vindo ali. Esses discursos de vestir a camisa, de fazer acontecer, a gente nunca tinha visto eles dessa forma tão clara, lúdica e diferente. E aí começaram a ter os desafios, as dificuldades. Por quê? Não é um discurso que faz as entregas melhorarem. Perfeito. Não é uma preleção. A preleção ela pode trazer até uma energia, colocar daquele pontapé inicial, mas não é o que vai fazer o dia acontecer. E aí foi iniciado um grupo do #1, que era o grupo dos notáveis, eu vou colocar dessa forma, até valorizando a galera aí, que eu tenho meu carinho. Nossa, eu pude contar tanto com esse pessoal, que basicamente você selecionou como gerente da operação, trouxe esse insight, éramos eu e a Catiana, 2 supervisores. A Catiana também, que é um case seu, né? Muito legal. Sim. Também foi promovida. Também foi promovida coordenadora praticando o método e minha parceiraça. Enfim, aí o meu time da Catiana tinha uma quantidade de representantes que participavam de reuniões, e essas reuniões tinham um objetivo direto mesmo de promover melhorias, de entender ali, primeiramente, aonde que estavam os maiores problemas.
elencar esses problemas e fazer um plano para o ataque de cada um deles ali, para que eles pudessem, as coisas serem postas no lugar. Depois que a gente conseguiu organizar a casa, aí que começamos a entregar o resultado efetivamente, a bater a meta, né? Porque o mínimo começou a ser entregue, os números começaram a subir, mas saímos desse processo de evolução para efetivamente a entrega e depois a superação. E isso num período que foi bem curto até, eu me recordo assim, com bastante, nossa, é muito impressionante, porque foi por volta de 30 dias mesmo. O método ele fala do 7 em 30 e é muito louco, porque quando as pessoas são todas envolvidas no negócio e que dá muito certo, porque tá todo mundo com aquela energia assim, muito... O propósito é o mesmo. Isso mesmo, um propósito em comum, as coisas elas vão acontecendo, porque os dias difíceis aconteceram, as bases, porque não era só a questão das pessoas, também tinha que ter uma estratégia que envolvia planejamento, envolvia as outras áreas, a qualidade, o treinamento. Tive a oportunidade de conhecer a Nice em um projeto onde ela era gerente de operações e eu era gestor de qualidade, inclusive do produto que ela gerenciava. E aí, conhecendo a Nice e aplicando o método da Nice, entendemos que era importante as áreas serem parceiras, não buscasse os resultados de cada departamento, mas sim os resultados da empresa como um todo, né? Seja do contratante, seja do contratado e principalmente a satisfação do cliente final. Então esse método é importante porque ele cria sinergia, coloca a responsabilidade bem clara para cada uma das áreas, né, envolvida no processo, e todas vão no mesmo direcionamento para alavancar resultados e antecipar essas entregas. As mudanças elas foram visíveis aplicando esse método da Nice, porque quando você aproxima as áreas, ela gera uma sinergia. Quando gera sinergia, todo mundo tem o mesmo propósito, né? Todas as áreas acabam indo em busca dos mesmos valores, dos mesmos resultados e da mesma satisfação do cliente. Então esse método é importante porque ele coloca todo mundo no trilho. Porque do jeito que eu falo, parece assim, a gente foi lá, chamou os operadores e deu tudo certo. Não foi só isso. Também eles fizeram muito parte dos insights da liderança. Mas quando começou a observar o negócio como um todo, a olhar as áreas parceiras como parceiros e não como pessoas que ficam ali apontando o dedo nas falhas da operação, com um modo mesmo de contribuição. Cara, o pessoal começou a se desprender de certos egos e vaidades. Isso não tem como dizer que não tem relação direta à sua liderança, à capacidade de lidar num cenário muito conturbado com resiliência. E passou isso no caso, para mim e para a Catiana, e a gente foi vendo como referência, e a gente conversava na nossa conversa de cafezinho ali, eu e a Cátia, e a gente falava, esse negócio aí parece que vai dar certo, porque a gente já começava a ver nos operadores uma mudança que não era só do momento que acabou a pré-eleição, ou que acabou aquela reunião. E fora a comunicação, né, Nice, que foi algo assim, muito legal, também um forte, transparência, saber exatamente como que nós estamos, com realidade mesmo, porque cada vitória ela era muito comemorada porque era uma vitória de verdade. Então todo mundo tinha um senso de proporção muito grande do que a gente estava fazendo, dado a comunicação, que não era exatamente uma publicidade que você ficava fazendo da operação, mas era coisa de comunicação mesmo, comunicação interna, deixa eu posicionar o pessoal para ter engajamento. E aí a gente saiu em 30 dias, já começamos batemos a meta. Eu lembro que você prometeu para cliente para dezembro, e você falou que o ano seguinte seria diferente. Era de 17 para 18 essa virada, e você pediu uma folga para operação, e a cliente já, né, caramba, tão ruim o cenário desse ano, e folga, enfim. O cliente tem sempre a posição dele, e você, assim, prometeu que a gente faria a diferença no ano seguinte, e a gente já entrou o ano já com esse peso, né, do quanto que você tinha feito ali algo por nós num cenário muito ruim, porque era uma operação muito desmotivada, sentia o patinho feio, se sentia assim, tipo, excluído e tal. E falando de gente, imagina, né, a combustão que cada coisa dava ali no dia a dia. E aí a gente, no mês seguinte, no mês de janeiro,
iniciamos um propósito do 12 de 12, que era bater as metas todos os meses do ano. E as metas podiam sofrer variações, né? Então, esse grupo do hashtag 1, que chamava os operadores, chamava a qualidade, chamava todo mundo para bater papo sobre a operação, sobre o negócio, parecia tipo meio aquela coisa assim dos acionistas, né? Discutindo sobre a empresa. Era muito legal. Né? Os conselheiros, mas era uma coisa assim, nossa, que legal. E todo mundo se sentia muito bem de fazer parte, todo mundo. E fazia sentido, porque tem muita gente que imagina, nossa, quanto tempo que não durava essa reunião? Elas começaram a ter uma duração assim, muito estratégica, num tempo muito pro momento, assim, tipo, no meio do dia, porque as coisas já estavam acontecendo, você precisava colocar eles na cultura, né? Eles já viviam aquilo, então era só parar as arestas e fazer os direcionamentos. Perfeito. Que aí é na parte do melhoria contínua do método. Isso. Mas aí, Nice, eu me lembro de um dos meses, se eu não me engano, o terceiro mês, que era um mês muito importante para o método dar certo ali, porque o cliente, ele via como, bateu o primeiro mês, segundo, será que o terceiro vai se sustentar? Porque 3 meses é onde você consegue observar uma sustentabilidade, você calcula projeções anuais, a gente não tem os indicadores econômicos do trimestre, né? Você valida, né, o processo. Você valida o processo. E aí foi quando a gente tinha aquela responsabilidade. Nos bastidores existe um extrato sobre as bases que a gente liga para os clientes de uma operação de ativo, por exemplo, que é o case que eu estou contando. E essa base, ela traz o quanto que, de acordo com os dados que estão ali, qual a propensão da gente entregar a meta ou não. E a análise daqueles dados diziam que a gente ia bater 100,6%, era uma coisa assim muito, extremamente absurda, e a gente conseguiu entregar 110%. Então, cara, o método assim foi muito legal, de modo geral. São 7 passos, que, como a gente contou aqui, em 30 dias a gente conseguiu colocar a operação no eixo e depois fez a superação de meta. E depois desse case, que o negócio não parava de ser comentado na empresa que a gente trabalhava, né, Nice? Nossa, que orgulho, cara, de patinho feio ali, a gente se tornou os caras, assim, mesmo, o espírito campeão, era algo, assim, muito importante pra gente, talvez os outros não soubessem quanto era, e aí muita gente quis começaram a querer fazer parte, eu me lembro dessa época, gente de outras operações que queriam entrar na nossa, para poder fazer parte daquele momento, porque todo mundo também quer estar no time que ganha, né? Todo mundo quer estar na torcida que é vencedora. Né? Então isso trazia uma autoestima muito grande para quem já estava ali, e aí foi um momento que teve uma oportunidade interna na companhia de fazer um processo seletivo. Aquele processo tinham pessoas assim muito bem validadas já internamente no que diz respeito a entregas de muitos anos, inclusive pessoas que estavam ali já há um bom tempo, e gente até da operação que estava disponibilizando a vaga. Então, ou seja, eu tinha ali muitos fatores que poderiam me desestimular de participar daquele processo. Muitas pessoas também, porque tem pessoas que falam pra gente, pra quê? Você vai perder seu tempo, vai se frustrar. Mas aí eu pensei assim, não, eu tenho que viver esse momento, ver como que é, para que, se caso não dê certo, eu consiga, numa segunda oportunidade, fazer acontecer. E aí eu me lembro que, da última etapa do processo, onde eu contei do case do 7 em 30, enfim, aí eu contei sobre isso lá tinha uma diretora, tinha um gerente de outras operações, e você estava lá e você era que menos me perguntava, olha, como que você é profissional, Nice? Eu quero até deixar esse espaço aqui para, mais uma vez, agradecer e demonstrar para as pessoas o quanto que você é ética. Você não era a pessoa que tinha vaga, você estava ali com um colaborador do seu time fazendo parte, mas você não demonstrou ali que você queria me trazer algum tipo de vantagem, me fazendo as perguntas que você sabia que eu me sairia melhor nas respostas, e você só me fez uma única pergunta, e foi bem no finalzinho, quando eu já tinha respondido todas as perguntas de negócio para os outros gerentes, para a diretora, e você me perguntou, e se eu não passasse no processo, como que seria, né, o retorno para a operação e tal. E aí eu respondi para você que eu gostaria de ter um feedback, né, de saber exatamente onde foi que eu não atingi ali a expectativa do momento para a vaga e tal, para aquela oportunidade, mas que eu voltaria com tudo, que eu ia continuar fazendo acontecer, porque eu queria aquela oportunidade. Enfim, eu ia me preparar melhor para ela. Para mim, eu não sei se você teve toda essa leitura desse momento, se você guardava dessa forma, mas olha como isso mexeu comigo, como isso foi importante, como isso me mostrou sobre ética,
também. Uau. Queria trazer aqui para as pessoas que nos assistem e agradecer também por mais este valor que você pôde me ensinar e tantas outras pessoas devem ter algum tipo de história muito semelhante para contar, porque cada um sabe o que viveu, né? Uau, e aí, que o que a gente conseguiu? Foi muito lindo, eu tenho um vídeo no meu LinkedIn, na minha timeline lá, com muito carinho guardado, que é o da promoção, cantando uma música assim, muito legal, com uma mensagem de carinho, de amizade e companheirismo, que era aquilo que a gente estava vivendo naquela época. Foi muito emocionante, foi um dos dias assim, mais importantes mesmo da minha vida. Aê! Foi muito legal, eu lembro que eu recebi a notícia numa sala, e aí você já tinha combinado com o pessoal, ela já tinha avisado, você compartilhou com a minha equipe, que eu estava vivendo naquele momento. Então, era uma equipe que ficaria sem o líder, mas não sem ninguém, porque já tinham líderes ali, que o método ele preparava, né, no processo de formar o seu sucessor. Quantas vezes a gente não viu eu com os meus 10 anos e você com o dobro da minha experiência nesse segmento, já ouviu muitas vezes as pessoas falarem, não posso te promover porque não tem ninguém para ficar no seu lugar. Não dá pra... Aí fica complicado, né? Você quer ir bater suas asas e voar e o negócio aqui. Então a empresa ela vai ter mesmo essa visão e é natural. E aí o método ele trabalha isso, né? De criar o seu sucessor, de pensar nas pessoas que têm aquele diferencial, não só nas entregas, não é só ser o primeiro quartil que vai ser o supervisor da equipe. Né? Existem outros elementos que ali, quando eles se juntam, dá um líder. E aí foi quando eu já estava pronto para bater as asas e voar. Você falou para o pessoal lá que eu já estava pronto, e eu lembro que eu tinha ainda mais uma etapa para fazer, isso me deu um gás, assim, sabe? É aquela coisa mesmo de torcida mesmo, é muito extenso essas coisas, de energia, né? E eu senti, assim, o pessoal validando aquilo que você estava falando, isso daí mexe muito com o líder, porque a gente estava vivendo algo novo há 3 meses. Imagina se eu pensasse assim, caramba, eu lutei tanto para conseguir encontrar o caminho, agora que eu encontrei, eu quero arrumar mais problema na minha cabeça, porque eu vou arrumar vou entrar numa coisa nova como coordenador. Olha como que é legal
que o método ele também não faz com que você caia numa zona de conforto. Ele fica te excitando para você querer algo mais. Fazer parte do Nice Team sempre foi para mim fazer parte de um time que todos confiavam uns nos outros e que nós sempre fomos orientados para resultado. Eles precisam confiar que as metas podem ser atingidas. E isso aí é um traço de um líder, de um coordenador, de um gestor que fez parte do Nice Team. Daí teve mais gente que foi aprovada, porque teve outras pessoas que começaram a aparecer, né, positivamente dentro da companhia e tal. Então, eu lembro assim lá da Chieko Morimoto, aí ela ficava assim, e eu agora, a Chieko era uma das nossas colaboradoras, né? E uma das coisas mais legais que eu queria falar, só já que eu citei a Chieko, por ser uma pessoa de terceira idade, tinha muita gente que não tinha paciência para lidar com uma pessoa com certas limitações também. Mas ela tinha uma história, uma narrativa, uma persuasão tão legal e o resultado dela, depois que a gente conseguiu, que ela entrou no método, né? Ela entrou junto com a gente. E isso fez com que ela se tornasse ranquista da operação. A pessoa que ninguém queria ter na equipe virou o primeiro lugar. Lembra que ela ficou lá? Lembra, inesquecível. Nossa, e isso era um orgulho. Aí eu fui promovido para coordenador de operações. Eu saí de uma operação que eu estava com você, praticando o método, e eu fui para uma operação de 250 pessoas, 10 líderes, entre assistentes e supervisores. Quando você pensa assim, esse foi o marco zero, foi onde aconteceu a minha transformação, a minha mudança de mindset. Quando você pensa na sua trajetória antes e depois do método 7 em 30, em que momento você acredita que você falou, cara, isso foi a transformação da minha carreira? Olha, quando eu vi assim que eu tinha feito de tudo o que eu podia para poder ter as minhas entregas, eu estava com uma baixa estima muito grande, até às vezes em algum momento não acreditando que será mesmo que eu sou capaz, será mesmo que foi porque eu sei fazer isso, ou porque eu dei sorte de estar aqui, de ter conseguido chegar até aqui. Nossa, é muito complicado, é quase como uma crise existencial, é muito forte, porque olha, eu fico imaginando até esse cenário agora da pandemia, o pessoal assim, super estressado e com essas crises existenciais, sabe? E aí é aquela coisa de eu falar assim, e agora? E ficar esperando, ou eu vou esperar que me demitam pelas não entregas, vou esperar que a empresa tome uma decisão que tem que ser friamente tomada, ou eu vou tentar fazer algo diferente. Mas uma coisa que é muito importante é quando a gente encontra pessoas que trazem conceitos mesmo, sabe? Porque, além de você, eu tive bons líderes, sim, eu tive pessoas assim que eu carrego com o maior carinho e que me ensinaram coisas maravilhosas. Mas o que você me trouxe como estrutura, que é o que eu proporciono para quem trabalha comigo, um conceito, você saber exatamente para que serve aquilo, e trabalhar com uma metodologia, não é tipo, vai lá e faz. Igual, no call center a gente tem muito disso. Precisa levantar o muro, vamos lá, levanta o muro, sai todo mundo correndo, aí levanta o muro, grita tudo. Precisava de uma liderança ali que tivesse conhecimento do que era necessário ser feito, para depois fazer planejamento. Planejamento sem conhecimento é nada, né? Não vai levar a lugar nenhum. Então, é igual dado pelo dado, né? Às vezes você tem o dado, tá bom, e aí o que eu faço com isso agora? Se você não sabe o que fazer com os dados, eles não dizem nada. Ou quando faz preleção com a equipe, fala assim, a gente precisa melhorar. Gente, mas melhorar muito, porque tá muito ruim. O que isso quer dizer, né? Exatamente. Então, é isso que eu senti, assim, no momento que eu tive que dar essa virada, foi um momento muito de baixo de cima, momento que eu tava assim, pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque a frustração, ela é muito grande quando você não sabe mais o que fazer. E aí, quando alguém te apresenta algo assim que começa a fazer sentido e no dia a dia começa a surtir resultados diferentes, aí as coisas mudam totalmente. Então, foi quando começou a dar essa virada mesmo. Foi extremamente importante eu ter aprendido. E uma coisa que você ensinou, independente do nível que você chegasse na sua carreira, você precisaria sempre ter mentoria, ter alguém para te orientar em algo, né?
para trazer uma opinião de fora, uma opinião externa, mais convivência. Então isso daí é algo que eu sempre valorizei. Inclusive é muito legal, né? Você poder contar com a mentoria, com alguém que possa te dar alguns direcionamentos assim, estratégicos. Nós batemos vários papos. Falando da mentoria, o que você avalia que foi o fator realmente que fez você despertar e participar do processo de uma maneira mais segura, sentindo mais assertividade na tua comunicação? O que realmente a mentoria contribuiu para você? Ótima pergunta, Nice. A questão da otimização de tempo no momento do processo seletivo. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista com alguém, vai notar que os invites lá são de 40 minutos, de 30, por quê? O tempo dessas pessoas que selecionam, nesses cargos, é muito escasso. Então, a mentoria, ela fez com que eu observasse quais eram os elementos fundamentais que eu deveria trazer ali como os meus cases e a demonstração do meu conhecimento a respeito da causa mesmo, do assunto. E aí, quando você me trouxe, por exemplo, no bate-papo, plano de ação focado em dispersão de quartis, para que a gente consiga ter uma melhoria na eficiência operacional. Esse é um assunto que, não é grossa, não é discurso. Isso é conhecimento. Isso é saber como fazer, como executar. Quando você fala da dinâmica do dia a dia, da organização do cuidado com as pessoas, então, tudo isso, na dosagem certa que a mentoria me trouxe ali, falou, olha, Carlos, você tem que falar isso com essa ênfase, isso você não pode deixar de falar, isso você tem que trazer. E essa questão também de falar bastante, né? Agora eu estou falando bastante porque eu estou tendo essa oportunidade de ser um entrevistado. Mas falar bastante não é muito legal. Falar muito. Você tem que falar menos é mais, né? Falar com qualidade. Falar com qualidade. Que aí fica legal, fica bem construído, começo, meio e fim e tal. Que aí vê que a pessoa tem aquela capacidade de completar raciocínio com a necessidade do momento. E essas coisas eu não teria aprendido sozinho. Sendo bem franco. Em algum momento eu poderia ter lido algum livro, eu poderia ter assistido algum vídeo que tem aí disponível hoje, que isso também é muito bom, mas quando você tem alguma coisa assim mais personalizada de alguém que vai meio que falar pra você, é igual aula particular de inglês. É isso. Personal trainer. Da aula massiva, personal trainer, tudo que é personal, né? Tudo que é dedicado é melhor. Então, sem dúvida. Não, a mentoria ela é muito importante. E lá atrás, você já falava isso, né? Quando eu era supervisor, antes de eu entrar na jornada de coordenador. E fiquei aí usando e abusando do seu conhecimento e da sua expertise, colocando você na minha vida profissional, mesmo não estando trabalhando diretamente. Durante esse período de 3 anos, né, com a operação de adquirência, de seguros, de capitalização, né, que você acompanhou, que eu trabalhei. E aí eu saí da empresa, que eu tinha tido essa oportunidade, inclusive, de promoção, e aí eu fui me testar no mercado. Então, por isso é muito importante, porque depois de muito tempo, né, eu nunca tinha tido essa oportunidade de me testar nesse nível de coordenador, gerente no mercado. E por isso que eu falo da mentoria, porque traz exatamente o que você precisa falar naquele nível, a entrevista, o bate-papo com o cliente é diferente do bate-papo com o gerente, que é diferente do bate-papo com o diretor. Com RH. Com RH e assim vai. Porque no dia a dia vai ser isso mesmo, né? Você não vai falar de um jeito com o cliente, vai falar de um outro jeito com o analista. E aí a sua mentoria, ela me ajudou bastante. Fiquei disponível mesmo, buscando uma oportunidade no mercado. E aí eu comecei a ver o quanto que era importante você manter isso atualizado durante a sua trajetória. E não só quando você precisa. Essa mentoria, ela ajuda muito para essas coisas. Como adequar a comunicação para falar com o gerente, para falar com o cliente, para falar com o RH. Perceba que quando a gente coloca em prática um método, quando você de fato tem uma metodologia de atuação, ela vai se aplicar para tudo na sua vida, não é só para gestão de equipe. Porque quando você está adequando a tua comunicação para um RH, para um gerente, para um cliente, você está agrupando ali. Então, quando a gente traz, né, para o método, que é o passo 3, o agrupamento, eu estou agrupando e aí eu vou pensar em como eu vou comunicar de uma maneira adequada, porque não necessariamente o que eu vou falar que vai brilhar os olhos do RH vai brilhar os olhos do cliente. Então, você precisa de fato adequar essa comunicação. Então, para tudo,
nós vamos utilizar a metodologia, nós vamos utilizar de maneira natural, não é pensado, porque é como escovar dentes, é como tomar banho, todos os dias você sente a necessidade de fazer, e você não consegue se imaginar um dia sem fazer isso. Quando você implementa uma metodologia de atuação, eu falo de atuação porque não é de trabalho, você leva para a tua vida pessoal. Eu fiz a mentoria, ela é TL, trabalha hoje dentro da empresa que eu atuo, ela aplica a metodologia, é uma das que mais se destacaram na carreira dela, está inclusive fazendo um processo interno, é uma das fortes candidatas para ser promovida, e ela conhece a metodologia de ponta a ponta. Ela utiliza o método na faculdade. O professor dela perguntou, cara, o que você está fazendo? Você ficou muito analítica. E eu uso o método, por exemplo, para fazer trabalho de faculdade. Então ele ajudou muito. E meus professores até elogiaram, falaram assim, nossa, mas como você ficou analítica? Por quê? Porque o método, ele traz essa visão. A partir de um levantamento de dados, seja dados do que for, a partir do momento que você faz análise desses dados, você agrupa para você fazer discursos direcionados. É como você ter uma prateleira de medicamentos e você tem lá o tipo de doença e você pega o remédio certo. Então você vai na causa, você já estanca o problema na causa raiz dele. E aí você cria planos de ação, que é o passo 4, que faz todo sentido de acordo com cada grupo que você já definiu ali as necessidades. Aí, a partir daí, é o dia a dia, né? É a comunicação, é você firmar compromissos, que é o passo 5, é você conduzir feedbacks cada vez mais estruturados, usando toda essa história que você já construiu de maneira muito estruturada. E aí, a partir daí é retroalimentar. Isso virando hábito, você vai aplicar em tudo. É num processo seletivo, é numa conversa com o teu par, é no teu relacionamento pessoal, se aplica em tudo. É uma delícia, porque realmente, assim, faz todo sentido. Exatamente. E você até acabou de falar aí todo o método, né? De uma forma muito natural, espontânea, você foi passando aí passo a passo, desde o levantamento dos dados históricos até o processo de retroalimentação, que é a melhoria contínua. Você ficou bastante tempo aí dentro de uma empresa, trilhou toda a sua trajetória de atendente, aí passou para supervisão, se tornou coordenador, já a partir dessa virada de supervisor para coordenador, fazendo uso do método, e aí você se aventurou no mercado, passando pela minha mentoria, fez alguns processos seletivos, a gente foi ajustando a rota, até que aconteceu essa nova oportunidade. E aí, o que você pretende? Quais são suas expectativas? Eu me lembro que você, Helenice, fez parte da gestão de uma operação de cartões também, Sim. De vendas de cartões. É aquela mesma pegada, viu, Nais? Uhum. Só que uma operação que está sendo implantada, que tem a possibilidade de crescer em pouquíssimo tempo, um crescimento meteórico, e que vai depender da entrega dos resultados. Então, é uma grande responsabilidade. O meu objetivo é apresentar e aplicar o método com ele. A gente tem que saber justificar o porquê que melhorou e o porquê que não entregou. Não é só justificar a não entrega. Por exemplo, o pessoal está batendo a meta, eu vou sentar na minha mesa e vou ficar sem fazer nada. A gente tem que buscar sempre explicações, porque são as boas práticas, é o caminho certo que faz com que a gente tenha sustentabilidade, porque ninguém quer ficar com a corda no pescoço, principalmente na operação com esse tipo de modelo. E quando você pensa no segundo pilar, né, que é o que sustenta o método 7 em 30, o segundo pilar é M de melhoria contínua. Então, nada é tão bom que não possa melhorar continuamente. Você está entregando a meta, o que você pode fazer para superá-la? Né? É esse pensamento que tem que ter de fato. E algo assim que também é muito importante trazer aqui, Nice, que assim, se não fosse a sua mentoria, esse trabalho que a gente vem fazendo aí e que tem me ajudado não só na prática como gestor nas operações que eu atuei, mas também nesse processo agora recente de buscar uma recolocação, eu não teria tido a oportunidade de entrar numa companhia que me possibilitasse até uma remuneração muito bacana. Até um nível, eu não vou entrar muito no detalhe, mas assim, eu fiquei assim, muito feliz por ter conseguido uma oportunidade tão boa, com algo assim tão fora da curva do que o mercado oferece. E não foi fácil para entrar, porque não foi um processo tão simples. Então, ou seja, para as melhores oportunidades, a gente tem que ter mesmo uma melhor predisposição para fazer as coisas acontecerem, mas sobretudo o melhor preparo mesmo. Preparo não é
não é só você ter tido as experiências, mas você se preparar para você saber se vender, mas saber que você tem uma responsabilidade de validar no seu dia a dia tudo aquilo que foi vendido ali, comprado por alguém. Então, a mentoria, ela serviu muito disso, de me levar para a melhor oportunidade que eu consegui ter. Aquela, no nível coordenador, foi a melhor vaga que eu encontrei. Mas foi através da mentoria, dos insights, da correção de rota, dos feedbacks e de todo esse processo que não envolvia só o enviar de um CV. Então, quem tem o objetivo de se posicionar na sua carreira, de voltar, enfim, de ter algo melhor, às vezes está em um lugar que você não está curtindo muito, que não está alinhado à sua cultura, à sua forma de ver a vida daqui para frente, cara, tem sim como buscar uma oportunidade melhor, mas você precisa ter atitude, né? E aí chama a Nice, fala para ela, pede socorro, que a Nice te socorre sim. Farei com o maior carinho, porque sei quais são essas dores, né? E a partir do momento que eu decidi transbordar o meu conhecimento, não somente dentro das empresas que eu já passei, para aquele grupo de pessoas das equipes a qual eu liderei e lidero até hoje, eu vim para as redes sociais mesmo, enfrentando no início os meus medos, o medo de julgamentos, do que as pessoas iam achar ou deixar de achar. Só que, Carlos, eu aprendi o seguinte em uma das minhas mentorias, porque eu também visto nas mentorias. E quando eu vou escolher os meus mentores, eu escolho não somente as pessoas que têm as melhores certificações. Eu quero saber o quanto de prática, de vivência, de fato aquela pessoa tem, para ela ter autoridade e moral para me mostrar um caminho, eu saber que ela já passou pelo que eu vou passar ali. Então, esses são pontos que eu avalio muito de perto, e eu sempre procuro analisar muito bem o quanto de sinergia vai rolar ali. Né? Então, assim, isso é muito importante. Para você que vai buscar uma mentoria, se é Nice, se não é, depende muito do seu segmento. Busque sim pessoas que tenham certificados, que tenham se aprimorado profissionalmente, mas acima de tudo, analise o quanto de vivência essa pessoa tem na área que você quer ingressar. Isso vai ser fundamental, porque essa pessoa terá conhecimento de causa, propriedade, para te dizer, esse caminho vai dar ruim ou esse caminho vai dar bom. A decisão vai ser sempre sua, mas a pessoa, por ter vivido, ela vai ter propriedade para te direcionar. Então, fica ligado nisso, é uma dica muito importante. Às vezes a gente valoriza muito diplomas, certificados, que eu não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, que você não tenha que buscar isso na sua carreira, né? Mas eu estou dizendo que não é só isso. A pessoa Até porque você também tem as suas certificações, né, Nice? Sim, mas você vê que pouco eu falo delas. Por quê? É a mesma coisa de uma graduação. A gente, dependendo do curso, você faz lá uma graduação de 4, 5 anos. Quando você pega lá uma régua de 0 a 100 do que você de fato aprendeu ao longo desses 5 anos, qual é a proporção que você de fato coloca em prática? Então, não estou dizendo que foram inúteis, né? Porque conhecimento nenhum mas a vivência prática, a experiência que você tem de colocar a mão na massa, no campo de batalha que você atua, isso fala muito mais alto na minha opinião. Eu quero deixar claro aqui que é uma opinião particular e que eu realmente fortaleci a partir desses 3 anos que eu venho fazendo mentorias muito intensas, com pessoas também gabaritadas, mas que eu não fico falando dos meus diplomas, dos meus certificados, porque eu não acho que é isso que vai dar a você, que eu quero transbordar, o caminho e a trilha que você deve seguir. Se eu não tivesse vivido, de nada adiantaria os meus certificados. Então, uma coisa tem que estar totalmente conectada à outra, né? Então, quis fazer só essa abertura, porque é muito importante esse ponto. Efetivamente, o diploma, ele não é tudo, faz parte, mas a vivência, ela é muito mais importante, porque ela traz ali no empirismo, né, nas experiências práticas, aquela propriedade para você falar, eu vivi, né? Vamos falar daquele meme lá, eu fui, eu tava. É isso aí. Aquele meme, né? Sim. Então, Nice, assim, agora o que eu busco? Como eu estava falando, a aplicação do método, tem o objetivo de fazer história mesmo na companhia que eu entrei. Sou uma pessoa que trabalha em poucas empresas, em quantidade, 4 de atendimento ao cliente. Então, é muito pouco para quem trabalha 10 anos, né? Assim como você também teve trajetória em poucas empresas, eu gosto mesmo de chegar, de fazer história,
deixar o seu legado, né? Você não deixa o seu legado em meses. O legado ele é construído, ele é conquistado. As pessoas da sua equipe precisam enxergar em você esse referencial, que você de fato sabe das coisas, para que então elas olhem você como uma referência mesmo. É isso que vai fazer você construir uma equipe de alta performance, com pessoas engajadas, formando sucessores e, consequentemente, novas gerações, né, de profissionais muito mais preparados. E hoje, uma coisa que é muito importante também a gente falar, a maioria das empresas, elas têm hoje do call center um olhar muito voltado para as pessoas, principalmente no que diz respeito ao assédio, principalmente ao que diz respeito à pressão, né? Finalmente, entregas, né? Por exemplo. Finalmente, porque é estarrecedor você pensar assim que é uma geração praticamente de profissionais que ficou sacrificada, porque danos psicológicos eles muitas vezes são irreversíveis, né, dependendo da intensidade que aconteceram as coisas com aquela pessoa. Então, assim, e isso trouxe uma visibilidade negativa para o nosso segmento e que ficou, de alguma forma, na liderança do call center, ficou muito estigmatizada como pessoas tiranas, pessoas maldosas mesmo, aquele personagem do vilão mesmo, cruel, e porque aquelas reportagens até que ganharam projeção nacional, de casos isolados, porque não é possível que não existiria forma de todos os call centers do Brasil fazerem escala de grávidas, de quando você poderia engravidar. E a gente que está há anos dentro desse setor, a gente sabe que normalmente as pessoas que têm um foco voltado à ascensão de carreira, que querem ganhar dinheiro, como você citou em algum momento aqui da live, né, que, já que eu tenho uma oportunidade de ganhar uma remuneração variável, não são essas pessoas que levam essa imagem pejorativa, negativa. Normalmente são aquelas que precisam achar culpados para justificar a sua própria incompetência. E o pior, né, são pessoas, em sua maioria, que usam isso como muleta, são os mimizentos do call center, como a gente costuma falar no linguajar bem popular, e que, além de manchar a imagem, não buscam o aperfeiçoamento profissional e ainda contribuem de maneira muito negativa. Que nós agora, que temos essa missão de transformar a imagem desse setor, é quem tem que realmente mudar essa imagem. Então, a gente tem muito trabalho pela frente e é por isso que eu não me canso de reforçar a missão que eu tenho, de transbordar o meu conhecimento, de formar líderes, principalmente, muito mais capacitados, porque acredito, Carlos, verdadeiramente, que é o líder de equipe que vai fazer toda a ponte na formação desses profissionais que estão na linha de frente do atendimento e linkar com a satisfação dos clientes, porque são atendidos por esses profissionais, né, que ainda não estão capacitados. Então, quando o líder de equipe despertar para a importância do papel dele, a gente muda esse cenário. E eu não tenho nenhuma pretensão de ser coisa rápida, porque é um trabalho de formiguinha. Então, daqui a alguns anos, a gente vai ouvir falar de um call center que existiu lá atrás, que é o que nós vivemos hoje, que transformou, realmente. E as pesquisas dos consumidores vão mostrar isso. Então, pode ser um sonho grande, mas que a partir do momento que eu tenho aliados comigo como você, que acreditam na causa, que praticam uma metodologia, que acreditam no caminho que deu certo para mim e que me fez sair de agente a gerente dentro desse setor. Então, eu tenho o caminho. Eu tenho 20 anos dentro do setor. Se eu conseguir pessoas que acreditem neste processo, imagina que eles vão encurtar muito mais essa trajetória. Eles vão ter uma ascensão profissional muito mais rápida do que eu tive, por exemplo. Né? Porque eu fui tentativa e erro, eu fui acertando e errando. E hoje eu já sei o que dá certo e o que dá errado. Agora, cabe a você os 50% do 100%. Né? Para a gente conseguir formar esse 100%, tem o meu 50%, mas tem o seu 50%. Para que, então, a gente faça esse negócio dar certo. O tempo que você vai levar no processo depende do quanto você está disposto e comprometido a colocar em prática da forma que eu vou direcionar. Então, a responsabilidade é compartilhada, né? É isso mesmo, e é o que eu estava falando, se eu tivesse aprendido lá atrás, há 10 anos, talvez eu tivesse já hoje numa outra posição dentro do nosso segmento, já estaria atingido um outro patamar. Eu queria, assim, já caminhando para o final, para quem aspira a entrar nesse setor e para quem já é líder de equipe, né? Queria que você realmente fizesse aí o fechamento
colocando aí suas considerações finais. Fica à vontade, Carlos. Nice, muito obrigado aí novamente pela participação nessa live, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, compartilhar um pouquinho da nossa paixão por gente e pela melhoria contínua nossa, assim, em todos os aspectos. Primeiro, o call center é algo que faz parte da vida de todas as pessoas, porque quando você não entende o que veio na fatura do seu cartão de crédito, você não quer falar com uma máquina, você quer falar com uma pessoa. E por mais que a inteligência artificial ela ajuda bastante em vários aspectos, ainda uma pessoa conversando com a gente faz toda a diferença para passar confiança, para acalmar e etc. Então é algo que nunca vai envelhecer e se tornar obsoleto a ponto de ser extinto, o call center, eu não acredito. E dizer para você que hoje se sente perdido aí no meio da sua situação, com uma cobrança que pode parecer absurda, mas ela é a sua meta, ela é a entrega, compromisso, é necessário fazer essa entrega para que o negócio exista. E quando eu falo exista, porque a operação ela pode simplesmente hoje estar aí e amanhã o cliente colocar em outro EPS, e aí tem você e os seus, né? O que será feito de vocês, que são pessoas. Então, olhar as coisas com um olhar de dono mesmo. Se você não tiver uma referência, se você não tiver um caminho, um conceito, alguém que praticou, que deu certo, cara, você vai ficar só nos achismos, nas tentativas, e você tem um grande risco de se frustrar. Você pode ser como a Nice e ter encontrado um caminho através da sua experiência e criar o seu método, mas você pode ser como milhares e milhões de pessoas que morrem aí na metade do caminho, frustradas, insatisfeitas, e enfim. Seja um líder estruturado, fuja das cobranças excessivas, das justificativas infindáveis das não entregas, e saiba que a resposta da maior parte dos problemas estão nas pessoas, nas suas pessoas, que vão fazer por você, por elas, ligadas a um propósito em comum. Precisa gostar mesmo do que está fazendo, precisa ser genuíno, precisa ser verdadeiro, porque senão não vai funcionar, porque ninguém consegue vestir um personagem 24 horas por dia. E o personagem líder, nessa essência que a gente está falando aqui, ele não não é uma atuação. Fingir que você é um líder, ninguém consegue por muito tempo, porque é algo que é genuíno. A liderança, o exemplo, ele arrasta mesmo. O discurso, tem até aquele ditado antigo, né? O discurso convence, mas é o exemplo que arrasta. As pessoas querendo trabalhar com você, as pessoas gostando do seu trabalho, o clima da sua equipe vai ser leve, o mundo da Alice, ele não existe, você não vai encontrar condições perfeitas, mas se você também estiver esperando essas condições acontecerem, você não vai conseguir nada, porque se estiver esperando as condições perfeitas para fazer alguma coisa, você não faz nada. Então, assim, o meu recado para você aí é um papo bem reto mesmo, que não faz curva. Tenha posse da sua vida profissional, seja empreendedor do seu tempo, não perca ele com atividades inúteis, porque aquilo que eu também comentei aqui durante o nosso bate-papo, trabalhar um dia inteiro, fazer um monte de coisa e chegar no final do dia não ter entregue o resultado e parecer que você não fez nada. É sobre isso, a gente não quer que você passe por essa situação. Errar é humano, mas a autocrítica e esse pensamento de dono mesmo sobre a sua própria vida, antes de pensar em gerenciar pessoas, você precisa gerenciar a si próprio. A Nice teve a história dela, o caminho dela, eu tenho o meu e você tem o seu. É muito verdade isso. Logo menos eu vou divulgar essa live em todas as redes, para que juntos a gente possa realmente transbordar aí na vida de muitos profissionais desse setor que a gente tem um imenso carinho e uma gratidão enorme, porque afinal foi através desse setor que nós construímos aí toda a nossa trajetória. Espero de verdade que esse conteúdo tenha te apoiado. A Kitty perguntou aqui no chat o que é TL. É verdade, né? Para mim é tão óbvio. Engraçado, Carlos, que eu uso a seguinte frase, né? Eu falo que o óbvio precisa ser dito a todo momento. Gratidão, Kitty, por você ter alertado aqui. TL é Team Leader, um supervisor, ele está ali em um dos primeiros patamares de liderança dentro do call center, e que o próximo degrau, dependendo da empresa, ou ele passa a ser um TL Senior, ou um coordenador, né, que está no mesmo patamar. E aí vai galgando a trajetória profissional como coordenador, como gestor, como gerente de operações, diretor. Legal. E por aí vai. Gente, eu quero agradecer mais uma vez para você que ainda não é inscrito no canal Liderando Mais, lá no YouTube, canal Liderando Mais, ou você me encontra também como Liderando Mais no Instagram,
no Facebook e no LinkedIn. Você me encontra lá como Helenice Matias Ferreira. Vai ser um prazer ter você seguindo, acompanhando os conteúdos. Gente, é isso. Gratidão, Carlos, mais uma vez, obrigada. Um prazer. Muito bom. Conte É comigo. isso aí, gente. Até a próxima. Eu vejo você em uma das redes sociais aí acompanhando os conteúdos. Tchau, tchau.